Graça e paz de Jesus a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Aqui estamos com toda a nossa diretoria mundial da nossa Igreja Deus e Amor. Nós estamos aqui para declarar o nosso posicionamento sobre alguns temas doutrinários e que estão causando atritos entre membros e a diretoria. A nossa intenção não é ofender, machucar a quem quer que seja, e sim esclarecer nossa posição. Agora, a palavra com a nossa presidente mundial, Irene Miranda. A paz de Jesus Cristo seja com todos vocês. Como a Débora falou, nós estamos aqui para tirar umas dúvidas e pôr a nossa posição, o que pensamos e como queremos que seja. Muitas pessoas estão magoadas, decepcionadas comigo e com a diretoria. Mas, como Paulo falou um dia, importa mais agradar a Deus do que aos homens. O pastor Marco vai ler para a gente esse versículo. Gálatas 1:10 diz assim: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Nós, pelo amor que nós temos aos irmãos, à juventude, nós não agiríamos, não diríamos nada, deixaríamos o barco correr, mas Deus não quer assim. E eu sei que muitas pessoas estão tristes, mas o Senhor vai alegrar o seu coração quando você entender o que Deus quer de nós. Antes de tudo, eu quero falar sobre a diferença entre doutrina e costume. Não é, Débora? Sim, doutrina é uma coisa bem diferente. Ela é para sempre, é para qualquer lugar, para qualquer tempo. Ela é imutável. A doutrina serve para qualquer pessoa, em qualquer época, ou país, ou idade da pessoa. E costume, apesar de a doutrina e o costume andarem paralelos, muitas vezes um parece que é doutrina, o outro já pensa que aquilo é um costume. Então, mais um costume, quando é praticado por muitos anos, nossa igreja tem 60 anos, graças a Deus, ele se torna uma doutrina, porque tantos anos praticando, obedecendo aquele costume da nossa igreja, então se torna como uma doutrina. Não é verdade, irmãos? Sim. Então, o costume não serve para todos os países, para todas as épocas, para todas as idades. É transitório. Hoje, os homens não usam chapéu. Mas há anos atrás, Débora, Usavam. até a Assembleia de Deus, eu lembro bem que os crentes da Assembleia de Deus todos usavam chapéu e bigode, o que hoje em dia não usam mais. Então, é um costume. É um costume, porque é uma coisa que passa com o tempo. Temporário, né? É. Temporário.
no começo do nosso século, as mulheres usavam saia arrastando-la no chão. Sombrinhas, Sombrinha. chapéus. Quanto mais clara fosse a pele, melhor, não é? E agora é o contrário. As saias subiram e umas usam mini saia que parece um short, por aí. Mas não nas igrejas de Deus, né? Não é um costume nosso. Também não é a nossa doutrina isso, né? Então, eu queria que vocês pensassem bem. Tem costumes que não é doutrina, mas é algo importante. E a Igreja de Deus, os crentes, têm bons costumes, não é? Paulo falou, quando ficaram discutindo com ele sobre o cabelo da mulher, se era curto, se era comprido, se podia cortar, não podia cortar. Paulo falou, o cabelo da mulher foi dado em lugar de véu. Ela não precisa pôr um véu na cabeça para orar, porque Deus já deu um véu natural para ela. E o véu não se corta, é longo. Então, Paulo falou, se alguém quer ser contencioso, fazer contenda sobre essa doutrina, nós não temos esse costume. Qual costume? De contender, de discutir, de brigar por causa de uma doutrina. O que vocês acham, irmãos? Realmente, nós, buscando dentro da palavra de Deus essa questão da doutrina, a verdadeira doutrina, a doutrina da santificação, ela nos traz uma fonte de bons costumes para a Igreja de Cristo. Exatamente. E a boa doutrina extraída da palavra de Deus, Sã doutrina, diretoria, é impossível que ela não leve a bons costumes. Então, todas as igrejas têm costumes. Tem. Uns de uma maneira, outros de outra. E todo mundo tem costumes. Eu tenho o costume de fazer minha higiene todo dia, quando eu me levanto, escovo meus dentes, lavo meu rosto. É um costume. Tem uns que não têm esse costume, infelizmente. Eu tenho o costume de ter a minha alimentação sem nenhum líquido juntamente com a minha refeição. É um costume. Né? Sim. Então, você vai ler para a gente sobre o que Paulo falou, sobre o cabelo da mulher. Paulo falou para a igreja de Corinto, 1 Coríntios 11, 14 e 16. Ou não vos ensina a mesma natureza que a desonra para o varão ter cabelo crescido? Interrogação. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Está vendo? A nossa posição, a posição da IPDA, é a mulher ter cabelo crescido. E ponto. Nós não concordamos que a mulher corte o seu cabelo. Se alguma faz isso, é porque é rebelde. Porque nós não concordamos com a mulher corte o seu cabelo. O que é mais importante? O sacrifício ou a obediência? Muitas mulheres, nós também não concordamos, Débora, que a mulher tire a sua sobrancelha, use calça comprida, porque é roupa de homem, não de mulher. Maquiagem. Nós queremos as nossas irmãs santas naturais.
Quando ela é bonita, era bonita. Você pode confiar que ela é bonita. Por fora e por dentro. Porque muitas mulheres são bonitas porque está com 2 dedos de maquiagem no rosto. Daí não tem ruga, não tem espinha, não tem mancha na pele, não tem nada, porque está tudo coberto por aquela argamassa de 2 dedos assim. Nós não concordamos com essas coisas para a mulher. Salto muito alto faz até mal para a saúde. Nem os médicos concordam. E a Igreja de Deus também não. Qual o versículo que você tem em seguida aí? Sacrifício. 1 Samuel 15, 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Veja que Deus falou aí através de Samuel que o prazer de Deus é a nossa obediência. Ele se agrada mais que nós obedeçamos a Ele, a sua palavra, do que o jejum. Jejum é um sacrifício. Para nós, para mim, é. É um sacrifício ficar sem comer, né? Nosso corpo sentindo fome, sede, porque o jejum que eu conheço é o total. Sem água e sem comida, né? E é um sacrifício para nosso corpo, mas Deus se agrada mais da obediência. Se a gente quer fazer um voto que agrade a Deus, que seja de obediência. Não é, pastor? Realmente, o obedecer agrada ao Senhor. O obedecer, ele mostra a nossa concordância com a palavra do Senhor Jesus. Mostra que nós estamos concordando com aquilo que Deus, ele determinou para nós. E nós entramos também nessa questão, irmã Ireni, dos costumes que nós praticamos na nossa igreja, que nós procuramos ser o mais natural e o mais parecido com Deus. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Isso quer dizer parecidos com Ele. Mas muitas pessoas são tão diferentes dele que não é mais semelhança de Deus. Tem umas pessoas que eu vi na internet que estão pondo até chifrinho. Colocaram 2 chifrinhos e pintaram o rosto. Não é parecido com Deus. Para parecer Satanás. Mas nós queremos parecer com nosso Pai, né? Porque Ele nos fez bonitos como Ele é bonito. E se falando de tudo isso, o que a gente tem mais visto na igreja hoje é o sensualismo, que é totalmente condenado pela palavra de Deus. Nós vemos pessoas, irmãs, vestindo roupas tão apertadas. Qual seria a razão para mostrar a quem a sua silhueta, as suas curvas? E nós vemos isso diariamente. Às vezes ficamos com o coração chorando de ver uma situação dessa. O sensualismo, ele é doutrina. Ele é condenável. É condenado por Deus. E quando uma mulher ela se apresenta sensual e ainda se diz serva de Deus, ela precisa repensar nesta sua posição. Se você não quer aparecer atraente a outras pessoas, não se vista assim. Se mostre assim ao seu marido, que somente ele pode ver. Então, nós vemos irmãs, às vezes, até com calça comprida, tão apertadas que elas não conseguem andar. A gente vê o sensualismo dentro das igrejas e isto fere o Espírito Santo. Fere demais. A igreja não concorda também com essas roupas e com a calça comprida. Porque o corpo da mulher tem curvas
as calça apertada, e a calça é roupa de homem. Foi colocado no RI a permissão apenas, tão somente, para as médicas e enfermeiras da UTI. O UTI, Centro Cirúrgico. Porque ali as calças, as roupas são enormes. E não são extravagantes nem escandalosas. Mas, para as enfermeiras dos andares, nós não abrimos essa exceção, porque escandaliza. Né? Vai ser um irmãozinho, fiel a Deus, fraco na fé, se escandalizar, chegando no hospital e ver uma irmã, até cantora, que está sempre na igreja, no púlpito, ela com essa roupa, ele vai se escandalizar. Vai ficar escandalizado. E machucar a fé daquele que tem a fé fraquinha é pecado. Leia para nós, pastor Marco. Isso. Mateus 18, versos 6 e 7 diz assim: Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Ai daquele. Ai é uma palavra de dor. Ai dessas pessoas que estão escandalizando a fé dos pequenininhos de Jesus, que têm a fé fraquinha. Nós temos que poupá-los. E é por isso que nós estamos aqui. Porque muitas pessoas podem dizer, mas por que tudo isso? Porque esses irmãozinhos estão há 60 anos aqui na EPDA. E vendo a nossa doutrina, nossos ensinamentos, como são, ele crê que essa é a verdade. E para nós também, essa é a verdade. Nós não temos 2 pesos e 2 medidas. Não. Muitas vezes nós temos que cortar na nossa própria carne. Nossos parentes. Infelizmente, temos que fazer isso para obedecer a Deus e não deixar muitas pessoas se escandalizarem. O que você acha, Débora? Exatamente. Esse é o maior ponto aí, o escândalo. Porque para você comer carne não é pecado. Paulo disse, se comer carne diante do meu irmão e ele se escandalizar, eu não vou comer carne. Ou seja, na frente dele, não é verdade? Então, o problema está no escândalo. Você escandalizar uma pessoa, ela nunca mais terá aquela força, aquela fé e acreditar. Então, isso é muito importante. Você estava falando, e eu também disse, sobre a questão do sensualismo. Também foi liberado para as irmãs que trabalham no campo, né, usar calças largas, né, bufantes, com o vestido por cima, porque muitas trabalham em lugares muito difíceis, que tem corte de cana, se machucam. E sobe naquele caminhão, né, de Exatamente. boia fria. Então, foi também liberado isso. Mas ali não tem nenhum sensualismo. Né? Não, o vestido está por cima. Porque o problema está no sensualismo. Claro. Né? É difícil você ver hoje uma moça usando uma calça um pouquinho mais larga. Parece que todas as calças que tem na loja são para marcar realmente o 2 corpo. números a menos. E também foi liberado para as meninas fazerem a educação física dentro da escola, usando
a calça comprida no momento do exercício físico, né? Sim. E, pois é. Ela falou, Paulo falando de comer carne. Certamente existiam alguma corrente de ensinamento que não poderia comer carne. E ele, certamente, gostava de carne. Eu também gosto. Mas ele falou, se eu comer carne, vou escandalizar um pequenino do Senhor, não vou comer mais carne. Ó, o sacrifício que queria fazer, a renúncia que iria fazer por causa do outro, para não deixar o outro escandalizado e perder a sua salvação. Hoje em dia, não é mais comer carne, é usar, às vezes, uma barba de 3 dias. Os jovens acham bonito, os cantores mundanos, sertanejos, atores de TV, com a barbinha. Eles querem ficar igual. Mas eles não são exemplo para a nossa mocidade. Eles não servem a Deus. Eles não têm nada de bom para ensinar para a nossa juventude. Não é? E aí a gente fala para o jovem, olha, por causa dos irmãozinhos que podem se escandalizar, você precisa tirar essa barbinha. Mas por quê? Barba não é pecado? Não é pecado. Claro que não. Deus não faz Imagina. vaidade em nós, né? A pessoa, às vezes, tem até preguiça de fazer barba. Deve ser muito ruim para o homem Todos fazer os barba dias, né? todo dia, né? Ainda mais quando Tem- está atrasado, né? Sai Estava- atrasado, às vezes, né, Marlene? Aquele irmão tem que sair, às vezes está atrasado, aquela preguiça, né? Mas aí já vem uma autodisciplina, porque ele É, sabe aí que tem todo que ter. dia ele tem que fazer no horário de tal. Então, não tem como fugir. Sim. Então, a pessoa não quer se sacrificar, renunciar à sua própria vontade por causa do seu irmão. Paulo renunciou. Diante dos irmãos que achavam que era pecado, ele não comia. É uma renúncia que nós fazemos por amor às almas. Por amor às almas daqueles que têm a fé fraca. Não é pecado, não, deixar a sua barbinha. Estavam me contando de um rapaz que ele tinha alergia no rosto, e toda vez que ele depilava o rosto, fazendo a barba, passando o aparelho, né? O barbeador, ele ficava com o rosto todo inflamado, sangrando, cheio de pus. Era um sofrimento. E ele foi falar com o pastor dele. Explicou, eu não posso fazer a barba todo dia. Eu tenho que ficar 1 semana, 2, sem fazer a barba, porque meu rosto não suporta. Minha pele tem alergia a barbeador. O pastor dele tirou ele de comunhão. Meu Deus! Não podia conversar com a igreja num dia de doutrina, um dia de Santa Ceia, Explicaram os membros, né? explicar o problema do irmão. Não sentiu na própria pele a dor do outro. Né? Pastores, vocês que estão ouvindo, precisa mais amor. Se fosse você no lugar dele, com esse problema, você queria que fosse resolvido. Se fosse seu filho, que você ama, você resolveria isso. Tragam para a diretoria os problemas que surgirem. Se vocês não sabem como agir, não vão colocando as pessoas para fora da igreja por causa de uma barba. Nós temos que conversar. Estamos abertos, né, Débora? Não é, pastores? Sim, estamos abertos no escritório, pode ligar, pode pedir um conselho. Os diretores da sua região vão te ajudar.
E não é só esse caso, né, mãe? A diretoria está aqui presente, o caso de uma irmã que ficou sem cabelos, devido a um tratamento de quimioterapia. Químia, né? Químia. Vocês se lembram, né? Sim, sim. E ela procurou o pastor dizendo, eu estou me sentindo zombada, Envergonhada, né? envergonhada no meu trabalho, na minha casa. O que eu faço? A diretoria imediatamente, em consenso comum, oramos, vimos a palavra de Deus, e esta irmã começou a usar peruca. Foi explicada à congregação, todos entenderam que aquilo ali não era uma coisa voluntária, ela não ficou careca porque ela quis, ela estava doente, fazendo quimioterapia. Então, há certas situações que o pastor não sabe como fazer, mas traga a nós, que nós estamos aqui e nós vamos fazer com que este problema seja resolvido o mais rápido possível. E a peruca não seria definitiva. Exatamente, é uma questão provisória, né? Isso, é uma coisa provisória, só o cabelo dela crescer. Então, os pastores têm que ter mais amor no coração. Ame as suas ovelhas, porque Deus vai cobrar isso de você mais tarde. Nós não estamos aqui para atacar os jovens. Eu amo a juventude. Para mim, são como os meus netos. Eu quero que me chamem de vó, de vovó, porque eu tenho amor. Mas não quero que a juventude escandalize os pequeninos do Senhor. Nós temos... O Evangelho é renúncia. Como Paulo renunciou a comer carne diante dos irmãos, porque não é pecado. Ele não achava pecado, mas por causa do outro que achava, podia se escandalizar. Então, eu quero que o pastor Marco leia o que Jesus fala aqui. Mateus 6, 24, Jesus diz assim aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser me seguir, tem que se renunciar. Não fazer sua própria vontade. Já foi falado isso hoje, né? O Evangelho é renúncia, gente. Eu tenho conversado com os meus netos lá na minha casa. Eu falo para eles, como falo para a juventude. Vocês são fortes, vocês são lindos, não precisa dessas coisas todas. As jovens são bonitas, não precisa maquiagem, cortar seu cabelo. Tem moças que, quando eu dei aula na escola, no CPO, aquele tempo, curso preparatório para obreiros, tinha um cabelo lindo, lindo, até a cintura, lindo. Aquele cabelo escuro, preto, lindo, brilhante. Agora está todo picotado. O véu dela está todo picotado. Deus deu aquele véu lindo para ela, que não deu para outras pessoas, muitas vezes, né? E a pessoa não sabe zelar do que o Deus tem dado. Não é verdade? Então, irmãos, temos mais algum versículo para ler? 1 Coríntios, Marilene, as coisas lícitas. Tá? Paulo falando para a igreja de Corinto ainda, capítulo 6, verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Olha aí, esse versículo, leia de novo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Ah, tá vendo? Ali a pessoa tem que ter aquela fé, Domínio aquele próprio, ânimo, né? o domínio próprio. Isso mesmo, Débora. Domínio Porque próprio. todas as coisas que nós temos são lícitas. A gente pode fazer. Né? A igreja não fala, não faça isso, não faça aquilo, pondo fardos pesados no ombro de ninguém, não.
Se o cabelo da mulher cresce muito, o meu não cresce muito, graças a Deus. Mas, se aquelas mulheres que têm um cabelo cresce muito, passa de cintura, vai para baixo, começa a atrapalhar a vida da mulher. E até dor de cabeça, começa a ficar careca na frente. E por causa da tração, vai puxando para trás, começa a cair aqui na frente. Teve uma irmã na nossa igreja, a Mitiko, japonesa, que já é falecida, ela ficou totalmente careca aqui na frente, porque ela tinha um coque enorme, o cabelo dela arrastava no chão. Isso não agrada a Deus também. Não. Atrapalha a vida da mulher. Como é que a mulher vai dormir? Como que ela vai se pentear, se cuidar? Imagine se ela tivesse um problema de ossos, né? Talvez se pentear de manhã, como que faria? Sim. Passando da cintura para baixo, começa a pesar muito. A mulher vai sentir dor no pescoço. Vem conversar com a diretoria. Aí Nós se torna vamos conversar. Aí se torna já uma questão de saúde, né, irmã Irene? Questão de saúde. Nós não vamos sacrificar a nossos irmãos dessa forma. Mas muita coisa não precisa cortar o cabelo só porque está na moda, porque é bonito. Tem pessoa que fala, as crentes são feias porque não pode se arrumar. Os maridos acham as suas esposas feias porque não pode se maquiar. Eu não acho. Não acho a mulher crente feia. Ela pode se arrumar muito bem. Pentear bem o seu cabelo, fazer um penteado, fazer tranças, coque, soltar o cabelo, dependendo da idade. Se ela já passou dos 40, 45 anos, é bom que ela aprenda. Não é bonito uma mulher de cabelo grisalho, com o cabelo todo solto, balançando para lá e para cá, na igreja. Chama atenção e não é elegante, né? Então, tem mais alguma dúvida que vocês gostariam de tirar dos nossos irmãos ouvintes? Irmã Irene, Fala mais alto. Irmã Irene, presidente da diretoria, a senhora falou a respeito da roupa apertada, me veio também a lembrança da questão da calça, para o homem também, aquela calça skinny, né? Agora Tá na tem moda aquela essa calça uma skinny, moda, né? Eu não sei o nome, né? Mas os homens magrinhos, aquela pelinha parece 2 palitos caminhando assim, né? E olha que hoje em dia está difícil uma calça decente para homem. Está difícil. A maioria das calças estão Parece que a agarradas. sociedade impõe aquela moda e todo mundo tem que seguir. Isso. Não é Tá verdade? difícil você achar um local que tenha roupa de homem mesmo, né? Tem a calça de homem mesmo. É difícil, né? Então, como eu falei, a moda, às vezes, serve para nós. A saia longa serve. Nós estamos na moda, Eu mas estou. não a pecaminosa. Ninguém está usando o chapéu de 1928 aqui. Ninguém está usando roupas e sombrinhas de 1930. Nós estamos na moda, mas na moda modesta, dentro a da moda palavra. que agrada a Deus. Sim, exatamente. Então, a roupa social, clássica, nunca sai de moda. Nunca. Um blazer, uma saia decente, um sapato bonito, não aqueles, salto 10. Eu já vi muitas irmãs da nossa igreja, mulheres casadas, viúvas, com saltão desta altura. Para quê? 15, salto 15, né? Para quê? Não, é 10. Deus 10? me livre. E às vezes, irmã Irene, não 15 sabe é nem andar demais. direito, né? Não consegue nem Não andar consegue direito. nem andar, faz mal para a Exatamente. saúde. Exatamente. Pode virar o pé, se machucar. Não é necessário isso. Então, estamos aqui para falar para vocês o que nós aprovamos e o que nós não aprovamos. Qualquer dúvida, pode procurar a diretoria.
Nós estamos abertos a conversar, a falar com vocês e tirar as suas dúvidas. Que Deus abençoe a vocês. Quer falar mais alguma coisa, Del? Sim, eu gostaria de resumir aqui que tudo isso que foi falado tem que ser aconselhado com amor, né? É tão difícil trazer um jovem, até uma pessoa para dentro da igreja, mas é muito fácil jogar para fora uma alma. Eu fui jovem, cresci num berço evangélico, mas pessoas apostaram em mim. Eu passei por este momento de querer conhecer as coisas lá de fora, mas, graças a Deus, eu não experimentei nada. Mas eu tinha o desejo de conhecer aquilo que as minhas amigas da escola conheciam. Mas eu tinha temor e tinha medo também do meu pai. Mas alguém investiu em mim, alguém orou por mim e hoje eu estou aqui. O Senhor me conduziu aqui, não estou aqui porque eu quero, eu creio que eu fui conduzida pelo Espírito Santo de chegar até este lugar. Então, eu gostaria de passar aos líderes, aos pastores, que tivessem paciência. Ali, como nós estamos falando no projeto Eu e Mais Um, nós estamos dando aquele aconselhamento, apoiando o novo convertido. Às vezes, a gente não vê o fruto. Calma. Você lançou a semente, quem dá o crescimento é Deus. Você, ao ver, ou seja, você, ao ouvir uma pessoa chegando na igreja que você tanto ensinou, e ela está do mesmo jeito, não desista dela. Quem vai fazer a obra é o Senhor. Abrace-a, receba com carinho, porque a sua amizade vai fazê-la permanecer na igreja. Às vezes nem é por causa do pastor, mas é porque o seu carinho, o seu abraço, a sua alegria quando vê esta pessoa, faz ela permanecer, porque a sua simpatia a atraiu. Isso é muito importante, afinal de contas, nós somos irmãos, então nós temos que viver como irmãos. O pastor Marena tem uma colocação a fazer. Nós também queríamos colocar aqui a questão do nosso posicionamento da diretoria a respeito da questão de pregadores, não é? Pregadores de outros ministérios, vim pregar na nossa igreja, e também os nossos pastores irem pregar em outras igrejas, outros ministérios. Pastor Osmar, qual a nossa posição? A nossa posição, Marina, não podemos dizer que isso seja pecado, mas a igreja, nós temos, já como a irmã, nossa presidente falou, 60 anos. E nesses 60 anos, nós temos preservado isso dos nossos pastores, não ir pregar no outro ministério, e tampouco nós receber aqui, de tal maneira que hoje nós estamos comunicando que até mesmo aquelas palestras do nosso Conexão Mesa, o nosso Conexão Mesa vai seguir, mas agora a diretoria deliberou que já não vamos mais receber nem palestrante De outros ministérios. de outros ministérios. Sim. Então, nós temos nossos pastores. vamos fazer com os que nossos são capazes, pastores. né? São muito capazes para fazer o estudo para nós. Nós quisemos ver se isso daria certo, mas causou escândalo. Muitas pessoas se escandalizaram, ficaram falando mal da diretoria e nós voltamos atrás. Acho melhor a gente voltar atrás do que deixar as almas se perderem. Isso é muito importante, né? Irmã Irene, que foi orado, foi pedido direção a Deus, e na diretoria foi tomada essa deliberação. O pastor Lorival de Almeida também participou, né? Então, e ali nós encontramos que, para edificar o corpo de Cristo, nós seguiríamos, então, preservando que os nossos pastores preguem na nossa igreja, cada pastor na sua igreja, né? Não vamos... Nós temos muito campo para trabalhar, nossos pastores não dão nem conta do seu próprio campo para fazer as pregações, não precisa ir pregar em outro ministério. Jesus falou,
ido por todo mundo e pregar o evangelho. Não mandou ir na igreja dos outros para pregar, não. Pescar em aquário, não. Lá já tem os pastores que já evangelizaram, já ganharam aquelas almas. Vamos ganhar aquelas perdidos, aqueles que estão no mundo, que não estão em outras igrejas. Nós não concordamos com isso mais. Então, nossos pastores não vão mais pregar em outros ministérios. Se alguém for, é rebelde e desobediente. Não está segundo a palavra de Deus, que diz que mais vale obedecer do que sacrificar. E também nós não receberemos mais pastores de outros ministérios Sim. na nossa igreja. Nem para palestras. Nós não recebemos para pregação. Não. Não recebemos ninguém para pregação. Foi para obreiros. Foi palestra, palestrante. Conexão Mesa. Só para conexão mesa. E que palestrante. E que a partir de agora a Conexão Mesa continua. Sim. Com os nossos pastores. Nós temos da nossa igreja excelentes pastores, capacitados, professores. Muita capacidade. Que estarão aí dando conta dessa parte. E importante também, né, diretoria, nós falar que qualquer de tudo isso que as pessoas ouviram, que qualquer dúvida que surgir, vai Sim. à fonte, a Sim. nós. Sim. Não vai buscar outro. Não aos seus faça pastores. pergunta para jovem, para crente de banco, não. Para obreiro na igreja, não. Faça perguntas para a diretoria. Ninguém está ordenado a responder perguntas acerca de doutrina na EPDA. Só a diretoria. Né, irmã Irene, cada ovelha tinha o seu pastor. Qualquer dúvida, Sim. buscar o pastor, e o pastor tem acesso Sim. direto à diretoria, qualquer Claro. dúvida. Se o pastor não tiver certeza no que vai ensinar, ele entra em contato com a diretoria. Está ouvindo, pastores? Não vão resolvendo algo que vocês não têm certeza que é a resposta certa. Entre em contato conosco e estamos aqui para atender a todos vocês. E toda a juventude receba meu abraço, o abraço da avó Ereni Miranda. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém, Jesus. Prezados irmãos, este foi o primeiro pronunciamento da nossa presidente mundial e da diretoria da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Em breve teremos mais pronunciamentos a respeito de assuntos da obra do Senhor Jesus. Deus os abençoe, em nome de Cristo.